economia do Japão está colapsando. Isso pode quebrar várias economias do planeta, inclusive a economia do país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos. Tudo começou no final de 2025, quando algo sem precedentes aconteceu no mercado financeiro japonês. Os títulos do governo japonês de 40 anos atingiram 3,7% de juros, a máxima histórica desde que esses papéis começaram a ser emitidos. Naquele exato momento, em questão de segundos, os juros americanos dispararam. O Bitcoin começou um ciclo de queda absurdo e afundou de $120 mil para menos de 90 mil. Wall Street entrou num pânico total e generalizado. Tudo isso por único e simples motivo. O Japão é o país mais endividado do mundo. Eles devem 260% do PIB, 2,5 vezes tudo que a economia inteira do país produz num único ano. Pra você ter noção, os Estados Unidos, que todo mundo critica por estar endividado, tem uma dívida de 125% do PIB, metade do Japão. A Grécia, que quase destruiu a economia da Europa inteira em 2011 e precisou de múltiplos resgates, no auge da crise tinha uma dívida de 190% do PIB, no auge. E o Brasil tem uma dívida de 90% do PIB e tá todo mundo assustado. A Argentina tem 75% e o Japão tá com os 260%, uma situação extremamente grave. Esse autoendividamento pode devastar completamente a economia dos Estados Unidos e do mundo todo. Mas, antes de eu te explicar exatamente o que está acontecendo com o Japão e como isso pode desencadear uma grande crise financeira, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Poxa, isso aqui é importante pra caramba pro YouTube entender que você quer receber mais vídeos como esse, além de premiar de alguma forma os nossos colaboradores e todo o time por fazer um vídeo tão bacana como esse que você vai assistir. Então clica aí embaixo e é isso aí. E bom, agora você deve estar se perguntando: beleza, Thiago, mas como que essa história toda do endividamento do Japão pode quebrar a economia do mundo inteiro? E o que esses 3,7% de juros tem a ver com tudo isso? E deixa eu te explicar de uma forma ultra simples. Quando o governo precisa de dinheiro, ele vai emitir título. Pensa nesses títulos como se fosse o empréstimo que o governo tá pegando. Funciona assim: o governo diz, eu preciso de R$1 bilhão, então eu vou emitir títulos prometendo pagar R$1 bilhão mais juros daqui a 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos. Os investidores vão comprar esses títulos e o governo vai usar esse dinheiro para pagar contas, para construir estrada, para pagar funcionário público, enfim, para fazer a sociedade funcionar. Só que cada um desses títulos tem um prazo de vencimento. Quando o prazo acaba, o governo precisa devolver o dinheiro que pegou emprestado, acrescido de uns juros. Aí basta você olhar para os títulos do Tesouro Direto, você está emprestando o dinheiro ali para o governo, em troca ele vai te devolver esse dinheiro com juros. Agora imagina que você é o governo do Japão, você emitiu um título há 10 anos, prometendo pagar juros de 0,5% ao ano, e naquela época era quase de graça, então, você pegar dinheiro emprestado com o Japão. Esse título, ele tá para vencer agora, e o governo do Japão precisa pagar de volta os credores. Só que o governo não tem o dinheiro. Então o que ele faz? O governo do Japão emite um novo título para pagar o título antigo. É como eu pegar um empréstimo novo para pagar um empréstimo velho. Só que agora os juros não são mais de 0,5%, eles são de 3,7%. Isso significa que o Japão vai pagar 7 vezes mais caro para pegar o mesmo valor emprestado. E deixa eu colocar isso em números concretos, pra você entender o tamanho do problema. O Japão, ele tem uma dívida de aproximadamente 1,1 quatrilhão de ienes, que é cerca de 8 trilhões de dólares. Quando os juros estavam em 0,5%, o governo japonês pagava cerca de 13 trilhões de ienes por ano só de juros para os credores. Isso já representava 24% de todo o orçamento do governo. Só que agora, com juros subindo para 3,7%, como a gente viu nos títulos de 40 anos, o Japão precisa pagar cerca de 40 trilhões de ienes a mais em pagamento de juros todo ano. E pra vocês terem uma ideia, o orçamento de defesa inteiro do Japão é de 8 trilhões de ienes. Então o aumento no pagamento de juros da dívida seria 5 vezes maior que todo o orçamento militar do país. E de onde que viria esse dinheiro para pagar os juros da dívida do Japão? 3 opções. Opção 1, cortar gastos drasticamente. Isso significa cortar dinheiro de saúde, educação, infraestrutura, aposentadoria, mas nenhum político quer fazer isso porque é impopular. Opção 2, aumentar impostos, mas o Japão já tem uma carga tributária altíssima e aumentar mais vai sufocar ainda mais a economia, que já está estagnada há 30 anos. E opção 3, pegar ainda mais dívida emprestada. É basicamente usar o cartão de crédito para pagar a fatura do cartão de crédito. E aí você não está resolvendo o problema, você está só empurrando ele para frente e tornando ele maior. E é exatamente isso que o mercado acredita que vai acontecer. Quando os juros dos títulos japoneses sobem para 3,7%, o mercado está dizendo: a gente não acredita mais que o governo japonês consegue pagar essa dívida. É um risco muito grande emprestar dinheiro para eles. Então, a gente só vai emprestar se a gente receber juros muito mais altos como compensação pelo risco. É como se você fosse pegar um dinheiro emprestado no banco, só que o seu nome está negativado.